têm ansiedade. Uns têm mais, outros têm menos. Ela nunca te ajudou e nunca me ajudou em absolutamente nada. Se você deixar, a ansiedade estraga tudo. Moisés estava em cima do Sinai. O povo tinha visto Deus fazer coisas maravilhosas, achou que Moisés estava demorando muito, não sabia o que estava acontecendo lá em cima e começou a ficar impaciente. Nunca a humanidade foi tão ansiosa. Nunca se ouviu falar tanto em crise de ansiedade. Isso é um sinal que a pessoa espiritualmente não está bem, porque ela está sendo dominada pela ansiedade. Ela vem para todos. Mas quando você está bem espiritualmente, quando você está forte espiritualmente, ela vem e você já lança ela em Jesus. E você fica livre. Você fica em paz. Você fala para Deus: Deus, eu quero dormir. Eu estou com esses problemas, eu quero dormir. E você dorme. Você fala para Deus: me dê paz, e Deus te dá paz. Quando você está bem espiritualmente, a ansiedade não te domina, não te destrói. A ansiedade trouxe um problema sério para Saul. Era para ele esperar Samuel. Ele não esperou Samuel e tomou a frente de Samuel e se arrebentou e perdeu o reinado dele. A ansiedade de Sara fez ela influenciar Abraão para se deitar com Agar e trouxe um problema sério para a humanidade, não só para eles. Eu duvido que a ansiedade ano passado trouxe alguma coisa boa para você. Nunca trouxe e nunca vai trazer. Eles começaram a ficar falando: não, Moisés está demorando muito, vai que ele morreu aí, nós temos que fazer logo um Deus para a gente. E começou a pressionar Arão. Cuidado quando você for pressionado, porque na pressão, se você ceder, você faz besteira ou besteiras. Eu já vi muita gente dar de graça o que comprou caro por causa da pressão. Eu já vi venderem barato o que custou caro. E eu já vi também pessoas arrumarem problemas sérios porque ela não pensou na hora da pressão, na hora da ansiedade. A ansiedade cega a pessoa. A ansiedade só nos leva a fazer besteiras. E Deus não quer que venhamos agir precipitados. Ele não quer que venhamos agir precipitadamente. A ansiedade não te ajuda. Ela é um sinal que, espiritualmente falando, você está precisando orar mais. Você está precisando se fortalecer mais na fé. Ela pode vir, mas não pode te dominar, não pode te atrapalhar, não pode te estrangular, te sufocar, não pode te levar a ter crises de ansiedades. O mal sabe disso. Ele sabe trabalhar para pressionar, ele sabe trabalhar para trazer inquietação. Aí a pessoa: mas eu estou orando, não está adiantando, eu estou indo na igreja, não está adiantando. Ela começa a ficar nessa agonia. Tem momentos na nossa vida que a única coisa que nos resta é confiar em Deus. Ou você confia, ou a ansiedade te domina. Não se esqueça das coisas que Deus já fez na sua vida. Davi, ele foi consagrado, mas ele não saiu daquela consagração para ser rei. Ele voltou a cuidar das ovelhas do pai. É difícil você saber que Deus tem promessas para você,
e você está gemendo para sobreviver, mas não perca a sua fé, não pare onde outros param, não desanime onde outros desanimam, não jogue a toalha onde outros jogaram a toalha. Se você é uma pessoa de fé, você sabe que não vai ser fácil, mas o que Deus cumpriu, o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Eu vou ser bem sincero para você. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta: Jesus é Senhor na sua vida? Jesus já é Senhor na sua vida? Responda para você mesmo, porque na minha vida Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, então eu respeito o jeito dEle trabalhar, o tempo dEle, a maneira dEle. Ele é Senhor, Ele faz o que quer, na hora que quer, da maneira que quiser. Se Ele é Senhor na sua vida, então você confia nele. Você não sabe o que Ele está preparando para você, mas você confia, e você tem paz. Está dando para você entender? Eles não sabiam o que Moisés estava recebendo de Deus lá em cima. Eram as leis, eram os 10 mandamentos, era a palavra que ia guiar aquele povo. Era algo muito grande que Deus estava dando, mas o povo lá embaixo estava muito impaciente. Cuidado com a sua impaciência, tá? Cuidado, porque você não pode deixar esse ano a ansiedade estragar a sua vida, estragar o seu ano. Nós vamos entregar hoje todas as ansiedades a Deus, e vai acontecer tudo no tempo certo. Amém? Primeira coisa que eu quero que fique bem firmado, acimentado no seu coração, é você não deixar a ansiedade te dominar. Davi gemeu até chegar lá onde Deus prometeu, mas chegou? Chegou. Você vai chegar também. Pode não estar fácil, mas você vai chegar. Agora vamos ao segundo. Lê alto aí. Abra aí em Êxodo 34, só um pouquinho para frente. 34:9. Só 2 folhinhas para frente. Êxodo 34:9. Vamos ler o 9 e o 10. Posso ler? Primeira coisa foi não deixar a ansiedade estragar esse ano. A segunda coisa, tenha o quê? Uma aliança com Deus. Diz assim: e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo de duro quê? Porque este é povo de dura serviço. Porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, toma-nos por tua herança. Então disse, olha a resposta de Deus aqui, tá? Eis que eu faço o quê? Uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em todo o quê? A terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Olha para mim, por favor. Deus já tinha feito o mar se abrir, pragas descerem sobre o Egito. Deus já tinha feito. Agora Deus estava prometendo coisas maiores através daquela aliança. Quando você faz uma aliança com Deus e você faz sua parte, e você não quebra a sua aliança, e você leva a sério essa aliança, você não precisa ficar preocupado com mais nada. Sabe o que é nada? Você sabia, depois você lê em Números 12, você vê
uma coisa interessante. Você vê a irmã de Moisés falando mal dele. Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. Quando você tem aliança com Deus, você não ouve o que as pessoas falam de você, não vê o que tramam contra você, mas não tem problema. Deus ouve e Deus vê. E mais, Deus toma a sua dor, a nossa dor. Quando Miriam estava falando mal de Moisés com o irmão Arão, Deus mandou fazer uma reunião, mandou chamar eles e Deus desceu. Para prestar conta e falar com Moisés é diferente, tá? Ele fala face a face comigo. E trouxe uma lepra para o corpo de Miriam. Quando Moisés soube, Arão pediu para Moisés orar e Moisés orou. Moisés não falou assim, ó, com aquele espírito ruim, bem feito, porque tem gente que é assim. Tem gente, quando alguém que faz mal para ela, que fala dela, que não gosta dela, se dá mal, comemora, solta até fogo. Você vê a pessoa toda sorridente, e aí o que aconteceu de bom? Não é de bom não, é de ruim com alguém. Tem gente assim, que torce contra o outro, que quer vingança. Moisés não, Moisés orou, e Deus falou assim: não, Moisés, ela vai ficar 7 dias recolhida, depois ela volta. Ela tem que aprender a não falar mal de você. Moisés era uma autoridade espiritual. Veja que quando você tem aliança com Deus, Deus te dá condições, e que Ele te dê esse ano, de ajudar pessoas que falam mal de você, de ajudar pessoas que querem o seu mal, que Ele te dê condições de ajudar pessoas que quiseram te destruir, que te prejudicaram, mas que em nome de Jesus, você vai orar por elas, elas vão ser abençoadas. Inclusive hoje nós vamos orar por elas. Hoje nós vamos tirar um tempo para orar pelas pessoas que já te fizeram mal, que querem o seu mal, mas você tem que ter o seu coração como o de Moisés. Quando você tem aliança com Deus, você não tem que ficar preocupado se querem o seu mal, se fazem porcaria, se fazem besteira. Tem gente, se falarem para ela assim, ó, fulano está com inveja de você, ela começa: eu soube que fulano fez porcaria para você, manda fazer para mim, dá meu nome todo, Jadson Santos Edno, pode dar. Quiser um fio de cabelo, eu dou também. Se quiser alguma data, eu dou também, porque eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em manter minha aliança com Deus. Eu me preocupo em obedecer isso aqui, ó. Isso aqui é que muda a sua vida. Tem coisas que nós falamos e nós vemos uma dificuldade tão grande para as pessoas entenderem. Jesus disse: buscar em primeiro o reino de quem? De Deus e a sua justiça. Entra no reino, seja de Deus, que Ele vai acrescentando tudo, não vai faltar nada esse ano. Agora de repente você não quer ser de Deus, você não quer entrar no reino dEle, você não quer fazer a vontade dEle, você quer oração. Se a oração resolvesse todos os seus problemas, você vai ficar aqui o dia todo só colocando a mão na sua cabeça e orando. Mas eu sei que para a sua vida mudar, você tem que fazer a sua parte e se entregar a Deus. Você tem que ser dEle. Ele tem que tomar a sua dor, Ele tem que ser o teu escudo, Ele tem que se agradar de você e cuidar de você. Ele faz isso quando a sua vida está dentro do reino dEle. Quando você está aceitando o governo dEle, a vontade dEle na sua vida. Quantas pessoas você viu, dar testemunhos aqui, que disse: bispo, do nada eu mudei o meu ramo de trabalho, eu dei um giro violento e fui para uma área que eu nem conhecia, porque Deus mandou. Pessoal, quando Deus manda, quando Deus fala com você,
Você pode não entender direito da coisa, você pode não ter recursos, não ter condições. Ele coloca um fogo tão grande dentro de você, uma certeza tão grande, que você vai com tudo e dá certo. Ninguém acredita, você crê, você tem certeza, e você consegue a vitória. Se você tem uma aliança com Deus, pode ter paz, porque vai dar tudo certo. Você viu o que ela falou no último testemunho? Até o que eu pensei que ia dar errado, até o que eu pensei que era ruim para mim, perder aquele emprego que era considerado emprego bom, era para eu poder trabalhar com meu marido e a gente arrebentar. Não fique reclamando, porque você está com muitas responsabilidades, com muitas coisas nas costas, porque você está numa correria grande. Graças a Deus que você está conseguindo dar conta, e Deus está te ajudando. Não fique reclamando para você não perder suas bênçãos esse ano. Está acordando cedo, está dormindo tarde, está agitado, está um corre-corre muito grande. Diga, mas Deus é comigo, e vai dar certo. Não fique com esse espírito murmurador. Pô, está tão difícil, a cota está tão difícil, não estou aguentando mais. Como o diabo gosta de receber esses louvores. Está uma guerra, mas Deus está ajudando. Está uma guerra, mas estou vivinho aqui. Amém? Está fácil não, mas o Senhor está comigo. Eu tenho uma aliança com Ele. Não é aliança no dedo não, gente. É aliança aqui dentro. É aliança de obedecer isso aqui, de ter certeza que esse Deus é maior do que tudo. Amém? Primeira coisa que eu falei: fique bem ansioso esse ano. Quebre sua aliança com Deus. Vamos para a terceira. Solta aí, por favor. Terceira, nesse aí não. Isso, fala alto. Muda para você, diga: todos verão meu testemunho. Ainda em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 29, diz assim. Vou ler o 29 e o 30. Diz assim: e aconteceu que, descendo Moisés de onde? Do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para quem? Moisés. Eis que a pele do seu rosto fazia o quê? Resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Olha que legal. Ó, eles estavam lá embaixo fazendo besteira. A raiz de tudo, ansiedade, que só leva a pessoa a fazer besteira. Se você for ver ali, a raiz de tudo é que eles estavam mal espiritualmente e foram dominados pela ansiedade. Não esperaram o tempo certo, não confiaram, não creram no caráter de Deus. E o ser humano tem uma coisa que é muito triste no ser humano. Você já deve ter percebido isso. As pessoas valorizam quem não merece, mas não valoriza quem merece. É incrível, Deus fez tudo pelo povo, tirou o povo do Egito. Eles fizeram um bezerro de ouro e falaram: este é o teu Deus, ó Israel. Fez nada por eles. Um Deus que eles criaram com as próprias mãos. Esse agora é o Deus de vocês. E o Deus que fez tudo não tem valor nenhum. Não é engraçado isso? Não é estranho isso? Você faz de tudo por uma pessoa, ela dá valor a quem não fez nada por ela. Vai entender. Quando Moisés desceu, o rosto dele estava iluminado, estava brilhando, e todo mundo começou a olhar e começou a temer. Todo mundo começou a ver. Em nome de Jesus, todo mundo vai ver Deus te abençoando esse ano. Vai ver Deus te iluminando. Esse ano vai ser iluminado.
Se você crê, as pessoas que convivem com você, elas vão ver. Elas vão ver primeiro que você é de Deus. Primeiro elas vão ver que você tem aliança com Deus. Primeiro elas vão ver que você não mente. Primeiro elas vão ver que você não gosta de coisa suja, errada. Primeiro elas vão ver que você tem caráter, que você tem palavra, que você é de fé. Mas depois elas vão ver Deus te abençoando. Todo mundo viu que Moisés esteve com Deus. Só Deus sabe a luta para você vir toda segunda-feira. As pessoas vão ver que você está vindo buscar Deus, porque sua vida vai ser iluminada. Você crê nisso? Fique em pé e fala isso. Esse ano vai ser iluminado. Fala, esse ano, esse meu ano vai ser iluminado. Nós vamos orar aqui agora. Olha para mim. Espreguiça aí logo. Vou nem olhar, dá até sono, né? Eu quero que venha aqui na frente. Você que é ansiosinho, ansiosinha, você sabe que é você mesmo. Se tu deixar essa ansiedade te atrapalhar esse ano, é porque você não está ouvindo a voz de Deus. Venha cá, quer que eu chame pelo seu nome? Quer? Sabe que é você, não é a igreja toda não. Fica aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Você vai deixar isso aqui hoje. Você vai resolver isso aqui hoje. Amém? Isso não está te fazendo bem não. Mas eu quero que venha aqui. Olha bem para mim agora, para você entender o que eu vou te falar. Por favor. Eu quero que venha aqui você que sabe que o mal, o próprio Satanás usa uma pessoa para te fazer mal. Você sabe. Você quis assim visto, tem uma pessoa que, meu Deus, é muito maligna. Eu não sei que invocação comigo. Eu não sei que coisa comigo. Eu não sei. Talvez seja da sua família, como foi da de Moisés, como foi Davi. Davi passou por isso. Foi levar comida para os irmãos, está lá o irmão dele, Eliabe. Você é muito presunçoso, eu conheço você. Gente que quando abre a boca fala coisa, fala, meu Deus, como é que a pessoa pensa de mim, meu Deus? Você até se assusta. Sabe gente assim? Fala assim, meu Deus, tanto ódio é esse, tanta raiva é essa. Olha para mim, você que tem uma pessoa assim, que o mal faz de tudo para sujar seu coração. Essa pessoa faz de tudo para te prejudicar, para te ver mal. Sai do seu lugar e vem aqui, que tu vai orar por ela hoje. Hoje tu vai orar por ela. Bispo, eu vim uma hora dessa aqui para orar por essa pessoa, só se for para ela morrer. Não, você vai orar para ela ser abençoada e para ela ver a luz de Deus brilhando na sua vida. Use a cabeça. Use a cabeça. Dá vontade mesmo, né? Olha que vontade dá e passa, né? Dá vontade de falar besteira, dá vontade de pagar com a mesma moeda, só vontade, e a carne gritando. Mas quando você é uma pessoa de Deus, você obedece a Deus mesmo sem vontade. Está seu coração aqui, ó, dizendo, desgraçada, e sua boca dizendo, meu Deus abençoe, seja com ela, pagando mal com bem. É isso que Deus ensina, não ouvindo a voz do seu coração. É isso que vai fazer. Quanto mais, nós vamos te dar 3 conselhos, e eu creio que vai te ajudar, vai somar na sua vida. Jeremias 41:2. Quem já achou, levante por favor a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajude essa pessoa que quer te ouvir a entender a tua palavra. Ajude ela a ter ouvidos para te ouvir. Que essas pessoas possam aproveitar mais do que já tem aproveitado a tua palavra. Em nome de Jesus, usa a minha boca, mas fala com essas pessoas para a glória do teu nome. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Agora, nós vamos te dar 3 conselhos. E eu queria primeiro que você lesse com calma e entendesse.
esse primeiro assunto que nós vamos abordar. Diz assim: e levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, era o governador da época, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram os homens de Siquém e de Siló e de Samaria. Quantos homens? 80 homens com barba rapada e as vestes rasgadas, e retalhando-se e trazendo nas suas mãos ofertas de incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ele ia o quê? Chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: vinde a quem? Filho de Aicão. Olha o que ele fez. Sucedeu, porém, que entrando eles até o meio da cidade, o que é que ele fez? Matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou aonde? Num poço, ele e os homens que estavam com ele. Olha para mim, por favor. Veja no telão qual é o primeiro conselho. Leia alto aí, por favor, esse primeiro conselho. Olha para mim agora, para você entender. Todos nós temos sentimentos, mas nós vivemos num mundo mau. Se você for uma pessoa dada ao sentimento, inclinada ao sentimento, se você for uma pessoa sentimental, você vai sofrer muito na vida. As pessoas inclinadas aos sentimentos são as que mais sofrem. Por quê? Porque as pessoas enganadoras, mentirosas, maldosas, elas se aproveitam das pessoas que agem no sentimento. A pessoa pode me enganar, mas uma vez só. Eu não sei como tem pessoas que ficam sendo enganadas a vida inteira pela mesma pessoa. Eu não entendo isso. Eu não entendo como tem pessoas que já se prejudicaram por não saberem dizer não, e continuam sem saber dizer não, e continuam se prejudicando. Eu não entendo como muitas pessoas ainda não aprenderam isso. Eu vejo o Espírito Santo querendo ensinar de novo uma coisa que ele já ensinou e muitos não aprenderam. Tem sócios que são bênçãos, graças a Deus, mas tem uns que você sabe que vai dar problema. É uma tragédia anunciada já. Eu não sei como uma pessoa não toma atitude. Tem familiares que são ótimos, maravilhosos, mas tem gente que tem familiares que são perigosos, e a pessoa sabe, e eu não sei como ela não toma atitude e não diferencia.
trabalho e família. Tem pessoas da sua família que é uma bênção no seu trabalho com você, mas tem pessoas que você sabe que vai dar problema. Você está vendo, Deus está te mostrando. Eu já vi pessoas quebrarem porque não tiveram coragem para tomar atitude quando tinham que tomar uma atitude. Deus, Ele nos mostra quem são as pessoas. O problema é que tem gente que não quer enxergar. Deus nos mostra quem é quem. Se você for uma pessoa inclinada ao sentimento, você vai ser uma pessoa muito explorada na vida. Você vai ser uma pessoa que vai entrar em guerras que não são suas. Você vai pagar dívidas que não são suas. Você vai entrar em encrencas, em problemas que você não precisava entrar. Por quê? Porque do seu coração. Use a fé com inteligência, não emotiva, porque você vai se arrebentar. Tem gente dentro da igreja que é uma bênção, mas tem gente que está dentro da igreja e é perigosa. E você tem que vigiar, tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado, principalmente quando você está bem na vida. Porque tem pessoas que sabem se aproximar, ganhar confiança, te agradar, falar o que você gosta, para que de fato você se abra e na hora certa ela venha aprontar com você. Cuidado com as pessoas que querem te agradar demais. Cuidado com as pessoas que quando você erra, ao invés de falar a verdade, te corrigir, te ajudar a enxergar certas coisas, elas te aplaudem. Ismael, ele era maligno. Ele matou o governador e lançou no poço. E quando os homens chegaram, ele chorou e falou: vou te levar até o governador. E não levou coisíssima nenhuma, porque tem gente que sabe mentir, que sabe chorar, que quando está precisando de alguma coisa sabe mudar, mas essa mudança é só por um tempo, para ganhar sua confiança, para adquirir o que quer. Se uma pessoa já errou com você, ela pode ter chance de novo? Pode, mas tem que ser provado. O tempo vai mostrar se houve mudança, se houve arrependimento, ou se ela é a mesma pessoa. Amém? Claro, Deus nos dá chances, mas tem pessoas que são malignas. Tem gente que já faliu a outra, já quebrou a outra, já deu um golpe na outra, já roubou todos os clientes da outra. E você tem que ter cuidado. Uma das palavras que Jesus mais falou foi vigiai. Vigie. Cuidado você que deixa muitas coisas na mão dos outros. Vigie, esteja atento, observe, para que você não venha construir com muita dificuldade, com muita luta, e venha perder com facilidade. Não seja dado ao sentimento. Vigie. Você que confia muito rápido, que se abre demais, que acha que todo mundo é de Deus, porque está na igreja de Deus, porque se diz evangélico é de Deus. Tem muitos que se diz evangélico para dar golpe. Vigie. Tenha esse entendimento. Nós temos sentimentos, mas se nos inclinarmos para o sentimento, nós vamos nos arrebentar na vida. Deu para você entender? Ele enganou e levou todo mundo para a morte, para o fundo do poço. Só 10 que não morreram, mas tiveram um prejuízo grande. Se você entender a vida como uma guerra, nós estamos numa guerra. Você não vai se deparar
só com gente boa, não. Você vai se deparar com muitas pessoas malignas. E se você não vigiar, essas pessoas deixam marcas na sua vida. Deu para você entender? Cristão não é bobo. Nós temos um Deus que nos mostra. Nós temos um Deus que nos avisa. Nós temos um Deus que usa pessoas para nos alertar. Agora, se você não dá ouvidos, se você não atenta para o que o Espírito Santo mostra, então você se arrebenta. Ah, mas é família. Mas tem familiar que já quebrou o outro. Ah, mas é uma pessoa que já me ajudou. Tá bom, mas vigie. Cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Graças a Deus, se você tem familiares que são uma bênção na sua vida e no seu trabalho. Tem gente que trabalha com a família toda e é uma bênção. Mas tem gente que tem uma pessoa da família que só dá prejuízo, que só dá problema. E eu não sei porque você não toma atitude. Aliás, eu sei, porque seu coração é maior do que sua cabeça. Cuidado com o seu sentimento. Nós temos que vigiar. Até com o nosso temperamento, nós temos que vigiar. Cuidado. Você que o seu temperamento já te prejudicou muito. E na hora do nervosismo, da pressão, você fala besteira. E por causa das suas falas, você já se arrebentou. Por causa do seu jeito, você já arrumou muitas inimizades. Por causa do seu jeito, você já se prejudicou muito. E prosperidade está ligado a relacionamento. Então saiba se relacionar. Amém? Vamos ao segundo conselho. Coloca aí, lê alto. Reaja com quê? Nos momentos difíceis. Eu vou colocar um versículo agora, e eu queria que você lesse comigo no telão, quando eu pedi para colocar. Mas antes, olha aqui para mim, por favor. Não converse agora não, e não deixe ninguém tirar sua atenção. Eu disse para você encarar a sua vida como uma guerra. A vida é uma guerra. Às vezes estamos enfrentando uma luta na vida financeira, às vezes na saúde, às vezes na família, às vezes em várias áreas ao mesmo tempo. Tem gente aqui que não tem problema só financeiro não. Apareceu um problema na saúde. Há quem está numa guerra dentro de casa, no relacionamento. A vida é uma guerra. Não espere facilidade na sua caminhada. Mas se você é uma pessoa que está bem espiritualmente, então a sua reação na dificuldade é boa. A sua reação no momento feio, no momento crítico, agrada a Deus. Tem momentos na nossa vida que pedem mais. Olha esse versículo de Lucas 22, 44. Leia comigo aí, coloca na tela. E posto em agonia, ele orava menos, ele desanimava mais. O que é que ele fazia? Orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Olha para mim agora, por favor. Momentos difíceis exigem mais de nós, mais oração, mais confiança, mais fé, mais determinação, mais coragem. Eu não sei como tem pessoas que estão enfrentando problemas graves, grandes, fortes, e ela está orando menos, ela está jejuando menos, ela está vindo menos na igreja, ela está confiando menos. Eu não sei como ela vai vencer assim. O Senhor Jesus passou um momento difícil, e Ele mostrou que nos momentos difíceis exige o quê? Mais oração. Acorde de madrugada, chame mais a atenção de Deus, use mais a sua fé.
Você pode reagir diante dos problemas desanimando, se entregando, murmurando, ou usando mais a sua fé e vencendo. Eu vou te ensinar uma coisa agora. Eu não conheço o diabo, eu conheço Deus. Eu não conheço o mal, mas a minha Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a lutar contra o mal. Leia comigo esse versículo de Tiago 4:7. Coloca na tela aí, por favor. Isso, as letras estão bem grandes. Leia alto aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para mim aqui agora. Aprenda isso. Aprenda. Por favor. O mal, ele se levanta com problemas, com ameaças, trazendo medo, pavor, terror, dúvidas. O mal se levanta com problemas. E o que eu tenho que fazer diante dessa situação? O mal se levanta, mas tem que me encontrar de pé. Tem que te encontrar de pé. O mal se levanta, mas tem que te encontrar firme. Para você vencê-lo, você tem que ter entendimento contra quem você está lutando. Ele não consegue manter uma pressão muito tempo se você resiste a ele. Foi o Senhor Jesus que disse. É a palavra do Senhor Jesus que diz isso. É a palavra de Deus que ensina isso. Resista. Quando você resiste o mal, então ele vai perdendo as forças e ele foge. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Eu estou dizendo o seguinte: tem problemas que se levantam que você sabe que é o próprio mal, porque vem com uma força para desestabilizar. Vem no momento que você não estava esperando. Tem gente esse ano enfrentando lutas que ela não estava imaginando que ia enfrentar. Tem gente passando coisas esse ano que não imaginou que ia passar. Mas sabe por que ela está bem? Porque ela está indo na fé. Ela está ignorando o que sente. Ela está crendo, sabe em quê? No que está escrito, que ela vai vencer. Ela sabe que no final ela vai vencer. Mas quando a pessoa é ansiosa e nós falamos, no final você vence, ela fala, no final quando, bispo? Final da semana, final do mês, final do ano? Quando é que eu vou vencer? Me dá uma data. Porque a ansiedade dela é tanta que ela quer uma data. Eu não sei quando você vai vencer, mas se você é uma pessoa de fé, no final você vence. É uma guerra, a vida é uma luta. Cada hora enfrentamos uma luta diferente. De repente você está ouvindo o que não queria ouvir, vendo o que não queria ver, passando pelo que não queria passar. Mas se você é uma pessoa de fé, você ignora tudo isso, porque você sabe que você vai prevalecer. Quando ele ensina a resistir o mal, resistir o problema, resistir a situação, é porque nós temos condições de prevalecer diante de qualquer problema. Tem gente que não está enfrentando um probleminha não, tá? Gente que está enfrentando ameaças mesmo, de morte, de despejo. Tem gente que está vivendo um momento que ela nunca imaginou enfrentar com a idade que ela tem. Depois de tudo que ela construiu, fez, se esforçou para ter. Tem gente que nunca imaginou que estaria na situação que está, mas foi o mal que se levantou. O que você tem que fazer? Ficar chorando? Ficar triste? Ficar abatido? Não, você tem que resistir. Quando você resiste, você prevalece. Você tem que resistir.
resistir os pensamentos negativos, resistir o que você está sentindo, resistir às palavras. Vejam que as pessoas que dão testemunhos sempre citam: falaram que eu nunca ia sair do lugar, falaram que a gente nunca ia chegar a lugar nenhum, falaram isso, falaram aquilo, porque as pessoas falam. As pessoas usadas pelo mal, elas ficam mais de olho na sua vida do que na vida delas. Mas você tem que ser surda para essas pessoas. Você vai encontrar no seu caminho pessoas que você nem conhece, que vão te caluniar, que vão falar mal de você, que vão te perseguir, que vão estar cheias de maldades. Mas se elas estiverem cheias de maldades e você estiver cheio de Deus, então ela pode fazer a maldade que for, que seu Deus transforma em bênçãos. Ela pode te perseguir quanto for, que Deus te guarda. Ela pode tentar de tudo que é lado, que Deus te protege por trás, por diante, e sobre você tem a mão de Deus. Amém? Se elas estiverem cheias do mal e você estiver cheio de Deus, então você prevalece. Eu já atendi pessoas: bispo, eu não estou entendendo, eu nem conheço a pessoa está me perseguindo. Eu falo logo: eu conheço. Só conheço? Conheço. Satanás. Por que você não fez mal nenhum para a pessoa? Não conhece a pessoa e a pessoa está invocada com você? É fácil você entender quando tem o mal agindo. A pessoa começa a implicar com tudo que você faz. Tudo que você faz está errado, tudo que você faz não presta. Tem alguma coisa errada aí. Você não pode falar nada, você não pode fazer nada. Você está vendo que tem alguma coisa maligna atuando. Não é difícil entender isso. Você fazia antes, dava certo, porque você faz a mesma coisa e agora está dando errado. Tem um mal resistindo. Você trabalha com o mesmo produto, você faz a mesma coisa, você tem a mesma qualidade, você não caiu o padrão de qualidade. Por que agora não tem mais clientes? Tem alguma coisa maligna aí. Resista, ore mais, busque mais, se apegue mais com Deus. Faça mais frente com o mal. Pare de dar força para ele. Eu não estou dizendo que nós não nos abatemos, não. Neemias, ele se entristeceu. A Bíblia diz que ele se entristeceu e o rei viu que ele não estava bem, porque ele não vivia triste. Porque tem gente que qualquer coisa fica moada, qualquer coisa fica triste. Aí pergunta: o que é que fulano tem? De novo, isso aí deve ter perdido uma venda, deve ter perdido um negócio, deve não ter sido bom hoje, porque ele está assim, chorando pelos cantos, amuado, cara feia. Mas tem gente que a coisa mais difícil é você ver ela batida. Quando você vê ela batida, é porque é alguma coisa grave mesmo. Mas você vê ela por um tempo assim, porque rapidinho ela se recompõe, rapidinho ela fala com Deus, rapidinho ela se reestrutura e ela parte para cima como Neemias. Neemias não ficava triste o tempo todo não, mas quando ele soube que a cidade de Jerusalém estava destruída, aquela palavra veio forte e ele se entristeceu, e o rei percebeu. Mas ele foi para cima e restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias. Mas tem gente que qualquer coisinha, às vezes é uma coisinha tão pequena. Escute uma coisa: você sabe por quê? Você que está enfrentando um problema hoje e você está desesperado, você sabe por que você que está enfrentando um problema e você está sem dormir, sem paz? Porque você esqueceu de uma coisa que você não deveria esquecer. Tem coisas que você deveria ter esquecido na sua vida e você não esqueceu, que não te faz bem, mas você esqueceu do que você não deveria. Você esqueceu de quantas vezes Deus já te ajudou, de quantos gigantes você já derrubou, de quantas lutas você enfrentou na vida e Deus colocou a mão e te deu a vitória. Você acha que Deus não vai colocar de novo? Você acha que Deus vai te deixar na mão agora, se Ele nunca deixou você na mão? Creia no caráter dEle, confie no caráter dEle, na palavra dEle. Amém? Você está esquecendo do que você não deveria esquecer. Por isso você está reagindo com fraqueza. Por isso que você está assim, amodinho, carinha feia. Todo mundo está perguntando: o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Porque tem gente que o couro está comendo
E ninguém sabe o que ela tem, porque ela não quer demonstrar para os outros, não, ela demonstra para Deus. E tem gente que está numa guerra, mas está na maior paz, porque a paz que Deus dá para ela excede o entendimento. Nem ela entende como é que ela está dormindo tão bem ultimamente, como é que ela está comendo tão bem ultimamente, como é que ela está tão em paz ultimamente, mesmo enfrentando o inferno, mas ela crê que Deus é com ela. Amém? Tem gente aqui, se você estivesse passando pelo que ela está passando, você estaria muito mal. Mas sabe por que ela está muito bem? É fé, ela está na fé. Ó, ela está assim para o diabo, ó. Pode falar que eu não estou escutando nada. Ela está assim para o diabo, ó. Pode mostrar o que você quiser, não estou enxergando nada. Ela crê em Deus. Você sabe quem é Deus? Você tem noção de quem é Deus? Olhe para o céu aí, você. Olhe para o céu aí. Quando nós olhamos para o céu, nós fazemos como? Olhamos para o alto. Deus não olha para o alto, porque não tem nada acima dele. Ele está acima de tudo. Você fica preocupado, principalmente aqui em São Paulo, porque tem muito trânsito. Ai meu Deus, como é que eu vou chegar na Zona Sul? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Porque você fica aflito por causa do trânsito, e fica calculando e calcula no Waze. Mas Deus não, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você sabe quem é Deus? É o mesmo do passado, que abriu o mar vermelho, que abre o que ninguém abre, que muda o que ninguém muda, que faz milagres, que é poderoso. Você sabe quem é Deus? O Criador de tudo. E Ele não criou nada maior do que Ele. Ele é maior do que tudo, está acima de tudo. Tem um versículo de 1 João 4, versículo 4. Coloca na tela, por favor. Lê alto aí. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende